Olá pessoal, tudo certo? Dando continuidade então às nossas aulas de revisão de eletrodinâmica, essa aula tem como objetivo trabalhar o conceito da segunda lei de Ohm. Nós conversamos já sobre a primeira dessas leis de Ohm em aulas anteriores, mas a segunda lei, mesmo não sendo tão importante quanto a primeira, ela é sim assunto de vestibular, ela cai nos exercícios de vestibular com certa frequência, então é importante que a gente a conheça e saiba do que ela se trata, né, como utilizá-la. A segunda lei de Ohm nos permite calcular de uma maneira muito objetiva, muito rápida, sendo bastante claro, a resistência de um pedaço de fio. Ou seja, a gente está trazendo aqui uma dose de vida real para os exercícios de física. Em aulas anteriores, eu comentei com vocês que os fios nos circuitos, normalmente, em 99% dos exercícios, eles podem ser ignorados em termos de resistência para a passagem de corrente elétrica. Só que na vida real isso não é verdade. Na vida real, um pedaço de fio, ele impõe dificuldade para a corrente elétrica passar, e é por isso que um pedaço de fio também tem uma resistência. Então, quando a gente imagina, né, olha o desenho aí, um pedaço de fio, quais são os dois elementos geométricos que esse pedaço de fio tem? Com certeza, o comprimento é uma informação importante, então aqui, né, geralmente a gente representa o comprimento pela letra L na física. O tamanho do fio, então, é uma informação importante. E a área do fio. Se a gente corta o fio na sua seção transversal, se a gente entende que o fio, por exemplo, pode ser pensado como um círculozinho, quando a gente olha ele de frente, bem pequenininho, essa seção transversal do fio tem a sua respectiva área. Então, comprimento e área são as duas grandezas geométricas importantes para a gente tomar cuidado. A terceira e última grandeza física importante a levar em consideração é o tipo de material que faz esse fio. Então, se o fio é feito de um metal específico, ou de um plástico específico, ou o fio é feito de borracha, sei lá, não sei se é possível ter fio de borracha, mas enfim, cada tipo de material vai ter uma resistividade diferente. Ou seja, vai ser mais fácil ou mais difícil atravessar esse fio, dependendo do tipo de material com o qual esse fio foi feito. Então, comprimento L, área A e resistividade ρ, porque isso não é uma letra P, tá bom? É a letra ρ do alfabeto grego. Essas três grandezas, elas se relacionam na segunda lei de Ohm por essa expressão matemática bastante fácil de ser utilizada, né? Então, a segunda lei de Ohm, ela nada mais é do que a relação entre a resistividade ρ, o comprimento L, tudo isso dividido pela área A. Tá certo? Simples assim. Perceba aqui as relações de proporcionalidade, né? Como o comprimento está no numerador dessa fração, quanto mais comprido o fio, maior é a resistência que esse fio vai ter. E como a área está no denominador, quanto maior a área, menor é a resistência do fio. Por isso que a gente fala que para que um fio tenha alta resistência, ele tem que ser um fio comprido e um fio fino. Então, fios compridos e fios finos são os fios que vão ter as altas resistências à passagem da corrente elétrica. Tá certo? Um ponto importante que a gente precisa conversar aqui é sobre a interpretação do que é essa resistividade. A resistividade não é uma informação que a gente precise decorar para os diferentes materiais. Então, toda vez que eu tiver que resolver um problema desse tipo, o enunciado ele vai me dar a resistividade do material. Coloquei aqui uma tabela para você ver alguns valores e eu chamo a sua atenção de que esses valores são muito pequenos. Então, normalmente a gente está falando aí de potências de 10 com expoentes negativos, percebe? Então, são valores normalmente muito pequenos, essas resistividades. Então, notação científica é uma coisa importante na hora de usar a segunda lei de Ohm. E eu chamo a sua atenção também para a unidade de medida da resistividade no sistema internacional. Então, no sistema internacional de unidades, a resistividade ela é medida em ohm vezes metro. Ou seja,
as áreas estão em metros quadrados e os comprimentos estão em metros, para que a resistência R saia em ohms, como deveria ser. Entretanto, nem sempre os exercícios vão utilizar essa unidade do sistema internacional. É muito comum que os exercícios tragam isso que eu estou chamando de unidades do cotidiano. O que é isso? Então perceba que eu coloquei aqui uma outra tabela com outras substâncias, outros materiais, e aqui de novo também o mesmo valor das resistividades. Entretanto, perceba que ainda que a gente mantenha a resistência em ohms, a gente tem aqui 1 milímetro quadrado sobre metro. Isso quer dizer que as áreas dos fios são medidas em milímetros quadrados, afinal de contas os fios normalmente são muito finos, muito pequenos, né, na sua espessura, por isso que milímetro ao quadrado é a unidade mais adequada, né, para fazer uma medida no cotidiano. E os comprimentos estão em metros. E, claro, como eu disse, a resistência ainda em ohms. Então, toda vez que um exercício trouxer essas unidades do cotidiano, presta atenção para saber qual é a unidade de área que você vai usar na fórmula e a unidade de comprimento que você vai usar na fórmula. Se as suas áreas e comprimentos não estiverem com unidades compatíveis com essa unidade da resistividade, a fórmula da segunda lei de Ohm não vai funcionar direito e a sua resposta vai estar errada. Tá bom? Um terceiro comentário importante em relação a esse assunto é que às vezes esses exercícios querem pegar você. E é bastante comum que eles consigam para os alunos que são meio desavisados em relação a isso. Do que eu estou falando? Existe uma outra unidade, uma outra grandeza física, que mede mais ou menos a mesma coisa, que é a condutividade dos materiais. Então perceba que eu peguei aqui uma terceira tabela, e essa tabela ela não é de resistividades, mas sim de condutividades. E cuidado, porque condutividade é diferente de resistividade. O que entra na segunda lei de Ohm é a resistividade ρ. E a condutividade, ela nada mais é do que 1 dividido pela resistividade. Ou seja, em física a gente fala que ela é o inverso da resistividade. Então, a condutividade e a resistividade, elas são o inverso uma da outra. E é claro que a gente, conhecendo a condutividade, pode calcular a resistividade e vice-versa pela formulinha que eu coloquei aqui para você. Unidades de medida que também é importante anotar, né? A unidade de medida da condutividade é 1 dividido por ohm vezes metro. Ou, usando uma notação um pouquinho mais carregada, ohm a menos 1, metro a menos 1, que é a unidade que a tabela que eu estou te mostrando coloca. Tá certo? Então não se esqueça que lá na fórmula da segunda lei de Ohm, quem vai aparecer é a resistividade e não a condutividade, que também existe, também é importante que você saiba, mas ela não entra na segunda lei de Ohm, tá certo? Então eu paro por aqui, espero que os conceitos tenham ficado claros para você. Até a próxima, tchau, tchau!